Muito obrigado, professor. Uma aula realmente aqui para a gente. Vou pedir para que o senhor continue com a gente, porque a gente vai dar sequência aí nas nossas apresentações, mas antes disso, deixa eu dar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. O Fábio Orozco, bom dia, Fábio. Aurélio Nascimento Júnior, lá de Campo Novo do Parecis. Vanderlan Lima, Luciano Silveira, o Ednilson Gomes, lá de Bela Vista, lá em Goiás, o Enoque Júnior, que está com a gente lá do noroeste de Minas, o Alexandro, meu xará, Alexandro Rocha, Chapadão do Sul, lá no Mato Grosso do Sul, o Marcelo Chula está dizendo que foi uma palestra excelente, o Oscar Yamashita, lá de Alta Floresta, no Mato Grosso, a Ana Paula Silva, assistindo de Aguaí, em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, o Pedro Vitor, lá do Triângulo Mineiro, enfim, pessoal acompanhando a gente de todos os pontos do Brasil. Muito obrigado pela audiência, pessoal, mas vamos dar continuidade aí à nossa conversa. Professor, eu pedi para que o senhor ficasse com a gente, porque o Diego Cano, lá da CJ Selecta, ele tem uma pergunta para você. Diego, fique à vontade para perguntar. De fato, uma aula, né? O professor explanou aí, principalmente a questão de fisiologia, e a maior dúvida que temos né, entra ano, sai ano, a gente possui anos atípicos, anos que de fato desafiam o produtor, né? E como professor, principalmente a nutrição complementar, principalmente a aplicação de compostos que vão causar essa precursão hormonal, por exemplo, né? A adição de uma base orgânica, aminoácidos específicos para estimular melhor essa planta, como compostos, como esses elementos podem ajudar em um ano atípico. De fato, isso pode acontecer, a gente deve investir nisso, porque o ano atípico ele vai vir, né, de uma maneira ou de outra. Excelente, Diego. Eu vejo o seguinte, sem dúvida, eu estou na Universidade de Passo Fundo há 13 anos. E vai fazer 10 anos que eu atuo nessa linha em prol de entender essa ótica de estimular a planta por si só. E a grande quantidade de trabalho, sobretudo, é na cultura da soja. E aí tu me pergunta sobre a ideia de valer a pena e de que maneira trabalhar. Eu te digo o seguinte, sem dúvida vale a pena esse tipo de ação. Claro que a construção do rendimento ela passa por uma série de fatores, mas o que eu posso esperar desse tipo de ferramenta? Primeiro, a lógica dos precursores hormonais, a lógica dos hormônios, vai estimular a planta a gastar mais, ou seja, mandar energia para pontos que estão tendo demanda por si só. Segurar uma flor, esse é um aspecto relevante. Dentre esses compostos, existem linhas vinculadas ao que nós chamamos de osmos reguladores. Por exemplo, glicina betaína é um exemplo nessa linha. O que um osmorregulador faz? Deixa a planta mais apta, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, mais inteligente para ter uma capacidade de puxar água para si. Então, esse tipo de ferramenta dá uma condição, inclusive, de influenciar na temperatura da planta. Então, observa só, uma lógica que eu vejo como grande relevância é a ação hormonal, o estímulo por si só, a questão osmorreguladora e uma coisa que a gente vem ganhando cada ano que passa informação, e a gente trabalha nessa linha, é bastante empolgado, é associado ao negócio que a gente chama de estresse oxidativo. No estresse oxidativo, Diego, o que acontece? Se uma planta está estressada por falta d'água, temperatura, radiação, fito, que é o mais basicão dentro dos problemas que os produtores enfrentam no campo, existe a produção de espécies reativas de oxigênio. E dentre essa lógica de espécies reativas de oxigênio, existem compostos
que eles vão ajudar a planta nessa faxina, porque quando essa sujeira ela é produzida, a planta tem que gastar energia para produzir água e fazer essa faxina desses compostos. Então, se eu ajudo a planta a trabalhar nesse tipo de ação, certo? Se eu ajudo a planta a trabalhar nesse tipo de ação, o custo da planta passa a ser menor. Então, eu elencaria esses como os grandes pontos mais importantes. Balanço hormonal, fazendo a planta gastar mais e se manter ativa por um período superior. Isso é relevante para uma série de coisas, como para a FBN, que eu enfatizei. A capacidade osmorregulatória, ser mais inteligente em puxar água para si. E o aspecto de redução do custo da planta, que é a redução do estresse oxidativo. Esse eu veria como os pontos mais relevantes para lançar mão desse tipo de ferramenta. Claro que, como eu mostrei para vocês, e isso me chamou muito a atenção na semana passada, voltando da região do Parecis, por exemplo, a condição de tempo fechado, não é? E essa situação fazendo com que eu tenha os ponteiros das plantas dobrando. Então, eu posso estimular a planta hormonalmente para fazê-la gastar menos com essas estruturas e talvez segurar o crescimento em alguns materiais também. Então, isso é mais uma ferramenta a se pensar. Estamos de volta e, o Diego, tem uma pergunta para você aqui também, me permita fazê-la. Com toda essa dinâmica de interferências que uma planta está exposta para produzir mais e melhor, o que a CJ Selecta tem trabalhado aí para trazer de ferramentas para dar essas melhores condições diante desses cenários? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, porque eu acho que o desafio, de fato, é como o professor disse, né? Numa situação adversa, numa situação hostil de ambiente, como melhor ativar essa planta fisiologicamente, né? É muito fácil a gente ter um ambiente adequado, ter luminosidade, ter temperaturas amenas, né? E isso a produtividade vem, né? Mas como que, de fato, em um ambiente totalmente atípico, com excesso de chuva ou falta dela, altas temperaturas ou temperaturas muito baixas também, que é prejudicial à planta, como que a gente pode ativar melhor essa planta? Então, eu vou falar de uma solução que a gente vem estudando, porque me sinto muito confortável em estudar, de fato, o ambiente atípico. É muito fácil as empresas, principalmente no mercado tão diverso como de nutrição, empresas oferecerem soluções para aquele ambiente que já está estável, né, onde tem uma produtividade estável. Então, a CJ Selecta, principalmente falando de grupo aqui, né, uma empresa sul-coreana que tem um faturamento de 30 bilhões ano, né, com uma diversidade de negócios, né? A gente tem negócios em home, logística, biotecnologia, e a gente está espalhado por todo o mundo, né? A gente tem aí mais de 15, a participação em quase 15 países, aí, né? Uma empresa globalmente líder na produção de aminoácidos, né? E isso nos traz um know-how para poder falar disso, para poder falar de como, de fato, esses compostos, né, podem ajudar fisiologicamente uma planta, né? Falando um pouquinho da CJ Selecta, né, que é essa divisão de nutrição de plantas, a divisão que a gente chama de Plant Nutrition, né, dentro do grupo CJ, possuímos um portfólio bem diverso, né, produtos específicos para cada fase da cultura, e dentro desse portfólio possuímos algumas tecnologias onde a gente tem estudado o comportamento dessas tecnologias na planta. A gente, então, fala de aminoácido, já que a CJ tem essa tecnologia exclusiva de fabricação e de estudos apropriados para uso em plantas. A gente tem também uma tecnologia de melhoramento de performance dos nossos fertilizantes, que é o nosso complexo orgânico chamado V-Complex. E a gente também tem a nossa base orgânica, que é oriunda do nosso processamento de soja, né? Uma base orgânica onde a gente estudou a sua estabilidade e chegou em uma tecnologia que, de fato, tem uma bioestimulação interessante. Falando da tecnologia que a gente vem oferecer para, de fato, navegar por todos os fatores que o professor falou, a gente está trazendo um produto para o mercado chamado Physion, né? Physion é o nosso bioativador de fisiologia.
né? O Physion tem aí um mix de compostos, como aminoácidos específicos, extratos vegetais e magnésio, que de fato vão auxiliar a planta em uma situação de adversidade a melhorar essa performance, né? Em um ambiente, por exemplo, de alta insolação, altas temperaturas, como que de fato o magnésio que está presente no Physion, o magnésio que é um nutriente conhecido aí como melhorador de fotossíntese, né? Como o professor falou, né? Um elemento que vai proporcionar para a planta uma maior tolerância a altas temperaturas. Como os extratos vegetais presentes no Physion pode auxiliar, né? Extrato vegetal esse que permite para a planta uma produção de fotoprotetores, né? Assim como se fosse um protetor solar, para fazer que em altas temperaturas, uma alta insolação, essa planta possa se comportar melhor, né? E principalmente aminoácidos específicos, onde a CJ, por ter esse know-how, a gente sabe exatamente qual aminoácido a gente pode utilizar em um estresse abiótico, biótico, questão de fase vegetativa, reprodutiva, né? A gente acredita que cada aminoácido tem seu comportamento no DNA da planta. Então, é um mix, de fato, desses compostos que fazem o Physion um produto completo para, de fato, ativar essa fisiologia. A gente já tem alguns resultados a campos, né? O Physion tem sido testado ativamente pela nossa equipe técnica, isso é um valor da CJ Selecta, que é testar a campo e comprovar para o nosso cliente, de fato, a produtividade do produto, e ele tem esse valor agregado, né? A gente tem aí um resultado de 10 áreas, onde teve um incremento médio de 3,5 sacos na última safra, terceira safra de feijão. Então, o produto tem mostrado ao lado dos concorrentes que esse mix de composto tem se mostrado uma performance muito maior do que elementos isolados, né? E para chegar nessa mistura, não é qualquer empresa que consegue, né? Então, a gente tem conseguido isso através de estudo. E queria aqui deixar um spoiler, né, para um novo debate que a gente vai abrir aqui em breve no Notícias Agrícolas, que além de falar de fisiologia, a gente vem de uma sequência aí com o professor Evandro Fagan e agora o professor Geraldo, que a gente falou muito de fisiologia. Quero lançar aqui para vocês, né, algo que a CJ vai investir muito nos próximos meses, que é o assunto de microbiologia do solo. Como de fato a CJ Selecta vem estudado a fisiologia da planta e a microbiota do solo, como esses dois assuntos podem de fato se unirem em uma tecnologia só e agregarem à planta uma melhor performance. A gente acredita que são essas duas bases que vão nos diferenciar de todas as empresas. A gente hoje tem mais de 400 empresas registradas de fertilizantes, né? Mas, de fato, apresentar soluções que podem incrementar qualquer elemento usado na planta, seja um manganês, seja um cálcio, como essa planta pode melhor usar esse elemento, aí sim é a nossa área de estudo, aí sim a gente está na nossa zona que a gente gosta de trabalhar, que é de fato o diferencial. Então, essa tecnologia, em breve aqui no Notícias Agrícolas, vamos estar trazendo outros professores para estar falando um pouco mais sobre esse assunto aí. Da minha parte é isso, Alexandre. Muito bem. Agradecemos, portanto, a todos que participaram conosco dessa apresentação. Realmente muita informação de qualidade aqui para a gente e para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Professor Geraldo, muito obrigado pela participação, pela companhia. Diego, mais uma vez, obrigado pela parceria. A gente fica muito contente aí de poder trazer informações diferenciadas para o produtor e principalmente quando o tema é como garantir altas produtividades das lavouras a partir de dicas importantes que são dadas pelos pesquisadores. Lembrando que esse conteúdo já está disponível no YouTube. O YouTube não sai do ar, fica lá permanente para quem não acompanhou, para quem quer ver de novo, para quem quer rever alguma parte que passou batido ali. Enfim, o conteúdo já está lá no YouTube do Notícias Agrícolas. Basta procurar pelo Notícias Agrícolas e procurar pelo YouTube da CJ Selecta. Depois, posteriormente, a gente também vai fazer uma edição especial, enfim, nas páginas do Notícias Agrícolas também estarão lá as apresentações de forma separada, de uma forma bem organizada, para que você também possa acompanhar. Muito bem,
Senhores, muito obrigado pela companhia, um grande abraço para vocês, um abraço para todos que nos acompanharam e dessa forma finalizamos mais este webinar. Esperamos que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima!